Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje. Estamos aguardando a Alice, que é a convidada hoje da live, para participar conosco aqui. Assim que ela entrar, a gente começa. E vocês estão bem? Todos bem? Hoje vamos falar de Hecate. Boa noite, Edmeia. Uma deusa bem controversa. Vamos lá, só aguardando. Assim que ela entrar, iniciamos. Vamos ver. Quem aí conhece a Hecate? Quem já ouviu falar dessa deusa? Tem conhecimento dela? A Alice já está entrando. Sim, Edmeia, vai ficar assim gravado, tá, pessoal? A gente vai fazer. A Alice entrou. Oi, Alice. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Estávamos te aguardando aqui. Eu estou bem, e você? Tudo bem, para a gente falar dessa deusa maravilhosa, né, Alice? Maravilhosa, deusa das deusas, Hecate. Isso mesmo, gente, ela é incrível, essa deusa. Tem atributos muito legais. Eu vou falar um pouquinho da parte psicológica, do arquétipo, e a Alice vai falar um pouquinho da parte magística dela, né? Alguns rituais, algumas coisas legais para a gente se conectar com essa energia, né, Alice? Isso aí, vamos falar um pouquinho da parte da magia de Hecate, do que a gente pode pedir para Hecate, de como levar os rituais para Hecate. Vamos falar de tudo isso um pouquinho. Legal, gente, sejam bem-vindos. Pessoal bacana entrando aqui. Boa noite a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Então boa noite. Eu vou me apresentar, né? Aí depois a Alice se apresenta, né? Porque tem gente das duas páginas aqui, né? A gente se apresenta e já começa a falar dessa deusa maravilhosa, desse arquétipo incrível. Então, eu sou a Ellen Reis Mourão, né? Daqui da página, né? Sou psicoterapeuta junguiana. Também trabalho com oráculos, tá? Runas, tarô e baralho cigano, né? Então, eu tenho atendimento de psicoterapia com abordagem junguiana e oraculista aí. E a nossa querida Alice, boa noite. A nossa querida Alice agora vai se apresentar um pouquinho do canal Café com Magia. Bom, gente, eu sou Alice, do canal Café com Magia, sou terapeuta holística, oraculista também, trabalho com energias, mesa radiônica, magias, enfim. Pessoal que não me conhece, sigam a página. E o pessoal que me conhece, beijo a todos. Recomendo. Podem seguir a página dela que eu recomendo. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente vai começar a falar de Hecate. A Hecate, vamos primeiro falar do nome dela, o significado do nome. O nome significa aquela que fere a vontade, aquela que age como lhe apraz, ou seja, ela age conforme ela quer. E ela fere a vontade, ou seja, muito do mito dela, do que foi conhecido dela, né, ela é uma deusa pré-helênica, tá? Então, muito do mito dela se perdeu por conta do advento do patriarcado, né? Ela era uma deusa muito mais, assim, como que eu vou dizer, mais, mais cultuada, não quer dizer que ela não fosse poderosa, mas ela era muito mais cultuada no período pré-helênico, na fase matriarcal, né? Do que no período helênico, né? Com os deuses da mitologia. Tá? Mesmo assim, ela tem um lugar especial. O próprio Zeus deixou um lugar especial para ela,
né, dentro da mitologia, porque ela era extremamente poderosa. Então a gente conhece, assim, a gente conhece bastante dos atributos dela, né? Porém, assim, fala-se pouco dela dentro da mitologia, mas o pouco que se fala dá para a gente entender bastante dela. Ela era tida, assim, basicamente, bem superficialmente, como uma deusa da bruxaria, da feitiçaria, das encruzilhadas. Ela cuidava das encruzilhadas, né? Ela ficava lá. Ela passa, né, principalmente com a cultura patriarcal, a ter uma imagem mais negativa e distorcida do seu poder, tá? Mas, antigamente, ela era conhecida como uma dispensadora de bens, antes dessa fase pré-olímpica. Nessa fase pré-olímpica. Então, ela era muito benéfica. Ela dispensava bens. Ela era uma deusa de fertilidade. Cultuava-se Hecate para vencer nas batalhas, né? Para ter prosperidade material. Isso a Alice pode falar bastante. Prosperidade material. Abundância, para os pescadores cultuavam Hecate para ter abundância, tá? Exatamente. Na pesca e também para eloquência nas assembleias. Então, alguém ia fazer um discurso, cultuava Hecate para ter essa eloquência. Depois disso, ela acabou, na mitologia, se perdeu bastante disso. Não quer dizer que não exista, mas perdeu bastante disso na fase helênica, onde ficou a parte da bruxaria, né? Ela é uma deusa tríplice, você vê que ela tem aquelas 3 cabeças, né? Elas têm nomes, essas 3 cabeças. Vou falar rapidinho depois dos nomes delas. Ela cuida das encruzilhadas, guardiã das estradas e dos caminhos. Então, ela que indica caminhos. Mas o que eu mais quero falar, depois, se sobrar tempo, eu falo das cabeças. O que é mais importante nesse arquétipo? Ela representa a lua nova. A fase da lua em que o sol não incide sobre ela. Ela é a lua negra. Na verdade, ela é a verdadeira face da lua. Porque a lua, o que a gente vê é a luz do sol incidindo sobre ela. Ela não tem luz. Ela não emite luz, a lua. Ela é o que ela é. Então, ela é a verdadeira face da lua, do feminino. Né? Então, ela é o feminino mais independente e puro que você pode compreender, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, de fertilidade, de morte, de caminho, porque ela também é a deusa lá, que fica lá no mundo dos mortos, mostrando os caminhos para os mortos. Então, quando os mortos iam para o mundo do Hades, ela pegava com o seu chicote, encaminhava essas almas para onde elas tinham que ir. Então, ela é a verdadeira face do feminino, assim, independente, sem projeções dessa luz patriarcal. A gente entender a essência dela, entender basicamente a essência do feminino, quanto arquétipo, tá, gente? É porque o feminino, ele existe como arquétipo, não necessariamente a gente está falando de mulher aqui, tá? Da essência desse feminino. Então, magia, encantamento, bruxaria, mas não só isso, conhecimento da terra, das ervas, do nosso corpo, dos ciclos, tudo isso é Hecate. Alice, fala um pouquinho agora. Exatamente. Reforçando aí tudo que a Ellen falou sobre ética. A ética sobre Hecate. Ela, no período ainda que o matriarcal imperava, né, ela era uma deusa benevolente. As famílias mantinham imagens dela na entrada das casas. Os vendedores, os mercadores, eles colocavam imagens dela em todos os postes onde tinha o cruzamento de estradas. Porque Hecate era provedora. Na verdade, Hecate, dentro da magia, é aquela que abre os caminhos, né? Aquela que traz as soluções. Quando entrou o período patriarcal, os homens, querendo suplantar essa força, né, de Hecate, a colocaram nessa condição de trevosa, por ela ter essa permissão de Hades, né,
de levar os mortos, né, de carregar os mortos para onde eles podem ir, por ter esse nome de deusa das encruzilhadas, ela acabou tendo essa conotação mais trevosa mesmo, né? Mas sem ofender os rapazes de plantão, mas sempre o patriarcado tentando suplantar e abafar a força do feminino, né? Porque Dentro da Wicca. tem essa competição, né? O patriarcado não quer dizer homem e mulher, né? Mas um tenta O domínio, o poder, né? o outro, exatamente. Exatamente. Dentro da Wicca, né, a Hecate é uma deusa muito cultuada. Na verdade, ela é a deusa mais cultuada dentro da Wicca, por simbolizar a deusa mãe, né, por simbolizar as três fases da lua, as três cabeças, né, elas podem Uhum. simbolizar as três faces da lua. Também Uhum. significam, porque cada cabeça olha para um lado, então presente, passado e futuro. Porque ela te guia, te instrui no presente, baseada no passado, para que você tenha um futuro feliz, provedor, assertivo, né? Então, Hecate, na verdade, ela é extremamente benevolente. Sim. Ela não tem. Você sabia que as três cabeças tinham nome também? Sim, Vamos contar para eles? Olha só. Também eu penso, né, que as três cabeças têm essas três fases nossas da vida também, né, Alice? O sim, nascimento, o é a crescimento, Virgem, a mulher, a mãe, porque Hecate também é a deusa dos partos, né? seja E a bem-vinda, Aline. anciã. Isso, e a Aline, morte, né? beijo E o caminho para a morte, depois o também. nascimento, o crescimento, né, da vida, e depois o declínio, que é a morte. Muito legal. As cabeças eram chamadas de cão, serpente e leão. Três animais, né? Três animais fortes, três animais associados também com alguns aspectos sombrios, né? Olha só que Sim, interessante. Ela é associada às bruxas. E o que a gente fala? A gente muitas vezes chama o que é mal, o mal de cão, exatamente. por causa Exatamente. dessa perseguição em relação a Hecate, né? O cão, olha, ela é uma serpente, ela é uma cobra, ou seja, é falsa, Obra. É né? sempre associado ao que é ruim, né? E, na Exatamente. verdade, esses animais não são ruins em nenhum momento, né? Não, não tem nem como se associar isso a uma coisa pesada e negativa. Não, né? O cão é fiel, é leal, né? A serpente tem o veneno, mas também tem o Mas antídoto, ela né? também traz a cura, né? Tem Ela que trazer também traz a do cura. seu, né? Da medicina, né? Os símbolos da medicina. Exatamente. E o leão é a realeza, tem os aspectos sombrios da raiva, Força, né? Coragem. coragem. Então, olha o que também traz esse simbolismo, mas tudo, né? Olha, da onde vem muitas vezes a nossa fala, né? É o cão, é o É. cão, A né? gente Olha de chama o onde vem. diabo de cão, né? Coitadinho dos cachorros, né? Inclusive, lembrando aqui que Hecate também é simbolizada pelos cães. Na grande maioria, cães negros. Os homens, antigamente, as pessoas, né? Elas tinham medo quando ouviam os cães latirem, porque era sempre um enunciado de Hecate. De Hecate, olha, Felipe, ele colocou pelo contrário, o cão é um animal extremamente útil para o humano, extremamente. Ele Com avisa o certeza. mal, ele Com avisa quando tem um perigo, super. Exatamente. Exatamente. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo. Sabemos, né, amiga? Ah, eles são maravilhosos, os bichinhos. Então, Deixa eu falar rapidinho, então, de alguns símbolos associados a Hecate. E aí, Alice, eu quero que a Alice fale logo da parte magística. Olha só, ela carrega uma chave, né? Um dos símbolos dela é a chave. A chave porque ela era a responsável, né? Ela era chamada de carcereira do mundo inferior.
ela trancava quem deveria ser trancado e abria a porta para abrir a porta para quem tinha que sair. Então, ela tem a chave do nosso mundo interno. Né? Aquilo que precisa sair para a gente conhecer das nossas sombras, né, no nosso mundo interno, e aquilo que precisa ser trancado, não ser mais visto, não sair mais. Né? Ela tem chicote, também é outro símbolo. As tochas, já falei, ela ilumina os caminhos. E o chicote como aquela que tem um lado punitivo. Ela é disciplinadora. Das almas, né? Então, quando as almas não iam para o lugar certo, ela usava o chicote para punir e levá-los para o que o Hades tinham diversos níveis. Então, as almas eram julgadas e encaminhadas para o seu nível correspondente, de evolução, vamos dizer assim. E ela punia para encaminhar essas almas. E o punhal? O punhal é o símbolo mais típico de associação com a bruxaria, não é, Alice? Exatamente. Ela de poder de cortar coisas, até de cortar o mal. Tanto que depois, como ela é símbolo da bruxaria, da feitiçaria hoje, justamente os símbolos dela começaram a ser usados na bruxaria. E o punhal é um deles. É para cortar, limpar, tirar as coisas, né, do nosso caminho. Esses são os símbolos que ela carrega, além das tochas, né, várias tochas para iluminar os caminhos. Ou seja, ela também tem luz, gente, né? Ela também ilumina, né? Não é só porque ela é a face oculta da lua que ela também não é aquela que também traz a iluminação. Então, a gente pode sonhar, quando vocês sonharem com alguns símbolos desses, vocês podem associar simbolicamente a Hecate e ver que caminhos vocês estão percorrendo, o que vocês precisam aprofundar, olhar para as sombras de vocês. Porque aquilo que a gente não vê é ligado às nossas sombras. O que precisa ser iluminado, né? O que precisa aparecer, né? O que precisa aparecer, exatamente. Então pode aparecer então, as sombras. As famosas sombras. Que é fácil, né? Bem fácil de olhar, né, gente? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilíssimo. É isso mesmo, é o que a Ellen está falando, eu assino. Dentro da magia, a conotação é quase a mesma. As tochas, né, simbolizam sempre a iluminadora dos caminhos, mas também na magia se tem um grande respeito, porque Hecate é também disciplinadora. A Wicca, né, eu vou falar baseada na Wicca, a Wicca ela é uma magia livre, né, a bruxaria livre, onde não existe muita regra, né, você é livre para fazer da forma que você quer, porque a bruxaria é diferente, né, a minha magia é diferente da sua, enfim. Mas com Hecate, especificamente, a gente tem algumas ressalvas quando se trata de rituais para Hecate, de montagem de altar para Hecate, porque é preciso seguir, sim, alguma ritualística. Porque Hecate traz isso, traz essa disciplina, inclusive nas questões aos rituais, ao altar. É importante ficar atento a isso. Que interessante, né? Por um lado, né, ela fala dessa nossa individualidade, de você tem. Isso tem muito a ver com a gente, né? Cada um de nós tem o seu jeito de viver a vida, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem algumas. Precisamos ter disciplinas e seguir algumas regras. Algumas regras, exatamente. Exatamente. Na magia, e assim como a história de Hecate, se diz que Hecate ganhou o poder de conceder qualquer coisa aos humanos. Então não existe exatamente, diferente de outras deusas, você precisa pedir somente isso, ou dentro de um quadro específico de pedidos. Hecate concede quase tudo. Quase todos os pedidos humanos são recebidos por Hecate. A guia justamente, também, né? Isso, ela leva.
né? Exatamente. Justamente por ela ser a detentora de é, prestar esses favores aos homens. Mas é preciso, como eu falei, trabalhar com Hecate é preciso disciplina. Eu não tenho muita intimidade com ritualística para Hecate. Tenho um enorme respeito por ser a deusa que representa o Ica, né? Mas a minha intimidade com as ritualísticas de Hecate, ela não é muito extensa. Mas eu posso falar para vocês um pouquinho dentro do que eu conheço da ritualística de Hecate, que é fascinante, porque realmente podemos pedir tudo. Mas o que ela pede em troca? Disciplina. Não adianta eu pedir iluminação num caminho, eu pedir um trabalho, se eu não tiver a minha disciplina de acordar cedo e ir procurar esse trabalho, ou de Fazer, fazer a minha né? parte para encontrar isso. É preciso estar atento que ela concede, mas E você precisa fazer principalmente, sua parte. eu acho muito legal porque, assim, né, às vezes a gente quer autoconhecimento, a gente quer fazer terapia para me conhecer e resolver meus problemas, né? Aí acho que a gente tem essa coisa do imediatismo. Ah, então eu vou fazer terapia o quê? 2 meses vai curar? Vai ser assim? É Não, uma você vara, é pastel, né? Jogou no óleo, tá frito, tá pronto. tá frito, não, não é miojo, né? Tipo, três É, minutos. Precisa de disciplina, precisa de constante, ser constante, não desistir, né? De melhorar, né? De buscar isso. Né? Então tem muito essa coisa do imediatismo, né? Eu acho que a Hecate simboliza bem essa coisa de vou enfrentar minhas sombras aí. E tem que ter coragem. exatamente. E não é Ela assim. ilumina, ela vai iluminar também aquilo que você não quer ver. Ela vai clarear esse lado mais oculto, né, que a gente muitas vezes se recusa a enxergar, se recusa a ver. As pessoas acreditam que acho que dentro da terapia, como dentro da magia, que existe uma varinha mágica, que Não, basta não. você ir ali procurar, ou você ir fazer terapia e acabou. Você está livre, os seus problemas se resolveram. E, na Acabaram. verdade, muitas vezes é aí que começam de fato os problemas, né? Porque quando você Exatamente. começa a olhar para dentro e se descobrir, é que você começa a se enfrentar, e eu acho que esse é o maior desafio, né? Eu falo assim, eu gosto de, eu brinco, né? Eu falo que a Hecate assim, é a face da lua que você não vê, né? Não incide a luz do sol ali. Então, é a Hecate, é aquilo que você faz sem ninguém tá vendo. Essa é a sua verdadeira essência. Quando todo mundo tá vendo, você tá, né, se adequando ao que os outros querem, ao que Sim. você gostaria de passar. Mas tira tudo. Quem é você? O que você Sozinha, faz né? Quietinha. sozinha? Você com você. Quais Quais são são os os seus... seus fantasmas, né? Uhum, Quem é você de fato, né? Porque essa é você de fato, né? Aquela que você é sozinha é de fato aquela que você é. Aquela que a gente mostra, muitas vezes é uma máscara, né? É uma máscara que a gente adequa à convivência com a sociedade, né? sim, exatamente. Olha só como ela representa bastante a psicoterapia também, o autoconhecimento, né, as terapias de busca. Você precisa fazer a sua parte, né? Muitas vezes a gente acha que, você ainda é velha. Tem gente, você ainda é velhinha, fazer pedidos, E né? resolvi. E resolvi. Exato. Não é assim, né? A gente precisa de disciplina, como disse a Alice, ou seja, também de se trabalhar a si próprio. Não adianta. Exatamente. Não acontece nada. Exatamente. E se tratando de Hecate, é extremamente necessário que essa disciplina aconteça, para que ela conceda, dentro de uma ritualística, dentro de um pedido, na bruxaria, para que seja concedido aquilo que você pede. De fato, ela concede, mas se você não fizer a sua parte, se você não tiver disciplina naquilo que você busca, se você não trilhar o caminho do seu desejo, dificilmente você vai conseguir. Fantástico, gente. Isso é incrível. É,
E eu acho muito interessante, né, como essa face dela, né, desse feminino, é, essa coisa da deusa tríplice, reflete também nós mulheres, né? A gente tem fases, né? Nós mulheres temos essas fases. Nós carregamos, né, a virgem, a donzela, a mãe, né, a mulher que gera, a gente gera nosso corpo, né? Falo que assim, a mulher sofre as transformações já no corpo. E a anciã, né? Então, toda mulher carrega em si esses aspectos, né? Que não tem como mudar. Né? No patriarcado não vai mudar, nem com as suas regras. Isso vai ser sempre nosso. Né? Então, se a gente quer mudar isso, né? Então, eu não quero lidar eu quero ser sempre jovem, de repente, ser sempre a bela e jovem, né? Eu não quero lidar com esses ciclos que eu tenho, porque mulher é cíclica, né? O feminino é cíclico, então é muito. A gente sofre isso já no corpo, com os ciclos hormonais, e aí afeta nossos hormônios, afeta o psíquico da mulher também. Né? Então, muitas vezes a gente quer abafar essas coisas, não quer sentir essas coisas. Eu não quero sentir a TPM, eu não quero sentir as cólicas, né? Porque eu quero produzir, eu quero ser muito do que pedem, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, e a gente não respeita isso, né? E esse aspecto do feminino desvinculado, do independente, do masculino, né? O nosso lado masculino é aquele que quer produzir, trabalhar, gerar recursos, né? O feminino não. O feminino tá aí, né? Enquanto a gente não respeita nossas horas de sono, para trabalhar, para gerar, para fazer, né? Exatamente. Corpo, né? Quando a gente não tem disciplina com o próprio corpo, com o próprio com a própria ritualística que o corpo precisa para que ele funcione, para que aconteça, para que flua, né? E a gente interfere nisso, né? Porque a gente quer ser produtivo o tempo todo. Mas precisamos dar pausas, né? Essa disciplina é importante. E principalmente não, a mulher, né? Porque é tudo no corpo. Então, assim, primeira menstruação, a mulher deixa de ser criança, já vira mulher. Fato, não precisa de nada para dizer que mudou. Mudou. Engravidou, morreu também a jovem, né? E vira mãe, tá ali no corpo. Exatamente. É outra transformação. E aí vem menopausa. Então, a mulher já sabe quando está envelhecendo mesmo, que a menopausa vem e ataca. Que ainda dentro do tema Hecate não deixa de ser essa representatividade, né? Da menina, da virgem, nessa primeira fase da vida da mulher. Aí o período da menstruação, onde nos tornamos mulheres, né? Então a mãe, a mulher, né? Aquela que está pronta para gerar, né? E depois a menopausa, que representaria a face da anciã, né? Hecate representa bem o ciclo de vida feminino, né? Exatamente. Alice, então passa pra gente, dá para passar algumas dicas aí pra gente sobre ela? Assim. Eu pensei o que eu podia passar aqui hoje para vocês. Então eu vou passar algum ritualzinho de magia aí para abertura de caminhos, né? Para que sejam atendidos alguns desejos, mas vou falar também um pouquinho para quem tem interesse em cultuar a Hecate, sobre o altar de Hecate. Legal. Nós costumamos ter altares em casa, aqueles que cultuam, e muitas vezes nós misturamos, né? No mesmo altar você tem várias imagens ou várias deusas. Hecate é tão disciplinada que o altar de Hecate nunca pode ser misturado com outro altar, com outras deusas ou deuses. Se pede sempre que o altar de Hecate seja exclusivo, né? Para que não se misturem essas energias.
Então, vou falar um pouquinho de como montar um altar para Hecate, né? Do que se pode colocar num altar para se cultuar Hecate, aqueles que têm interesse. Fundamental a toalha, né? A toalha é uma ritualística de respeito, de organização, né? Então é importante que tenha essa toalha, né? A toalha pode ser de cor branca, pode ser azul escuro ou verde escuro. Muita gente põe preto ou vermelho, também pode. Velas, a mesma coisa. Pode-se usar a vela branca para Hecate, mas pode-se usar a vela preta, vermelha, verde ou azul. É Azul escuro, né? importantíssimo, né? Um altar para Hecate, que é a deusa que ilumina os caminhos, que se tenha velas acesas quase que permanentemente. É bem aceito também Disciplina, né? uma taça, é, é bem aceito também uma taça de vinho, sempre tinto para Hecate. Existem algumas controvérsias com a questão de colocar água. Eu costumo falar que se a sua energia fluir ali com um copo de água para Hecate, deixe. Se você sentir que não se enquadra, tire. Mas muitas pessoas cultuam o altar de Hecate com água também. Incenso, quais são os aromas de Hecate, né? Jasmim, mirra, benjoim, dama da noite, são sempre fragrâncias mais fortes, mais marcantes, né? E as pedras, os cristais, sempre os cristais escuros. Obsidiana, ônix, qualquer cristal de cor mais escura pode ser Pode ser também. pode ser colocado no altar de Hecate. Eu falo da água, algumas pessoas não concordam, já vi pessoas falando que não colocariam água para Hecate. Mas eu acho que Hecate também representa os elementos. Então, a vela representando fogo, né? O incenso, o ar, a água, com a É água, representatividade as da emoções. água, e os cristais, né? Com a terra, o concreto. Então, sim, eu colocaria água num altar para Hecate, sem problema. Mas quem não sentir de colocar, ok, não coloque. Mas disciplina, aquilo que eu falei, até no culto ao altar, né? Uma disciplina de manter as velas acesas, pode se pôr tochas, né? Mas é que dentro de casa é difícil colocar tocha, né? Mas pode se pôr tochas também. Lembrando sempre da questão assim, né? O ritual é uma forma de Olha se a Eka te conectar, esperando aqui com os cachorros latindo. é uma forma de se conectar, o ritual, né? Eka te Simbólico. falando, eu tô E aqui. a Essa que tá aí com os cachorrinhos dela. Né? Ela tá sempre acompanhada. Vocês veem a representação com o Cérbero, né? Que ficam os três. Exatamente, Elas lembrando exatamente. assim, né, que o ritual é uma forma de conexão com o arquétipo, de estar Sim, próximo, né, simbolicamente. Então, você pode colocar água, né? Mas lembrando que assim, e trazendo para você, o que eu preciso iluminar, né, comigo mesma? Aonde eu preciso de disciplina que eu não estou tendo, né? tá. Eu vou pedir algo, né, para Hecate, ou seja, eu quero tal coisa, mas o que eu tenho feito por mim, né? Às vezes algo que é um autoconhecimento que eu tenho feito por mim para as coisas melhorarem, Exatamente. tá? Exatamente. Na Então, magia é quase a mesma coisa. Hecate, como eu disse, você pode pedir qualquer coisa a Hecate, né? Ela é a que traz, né, ela que presta todos os favores à humanidade. Mas olhe para dentro de você primeiro. Você quer iluminação no seu caminho? Você vai fazer um ritual de iluminação? Que caminho você está buscando? Né? Qual é o caminho que há dentro de você? Primeiro olhe para o seu caminho interno, para depois você seguir, saber que caminho externo você vai seguir. Então, na magia, com Hecate, trabalhamos da mesma forma. legal. Lembrando que ela é também, é, ela era cultuada nas encruzilhadas. Sim, O que significa isso? Quando eu tenho consciência, eu chego numa encruzilhada. Né? Então, onde eu não tenho consciência do que acontece comigo, né? Eu não preciso escolher.
né? Inclusive, assim, eu tenho consciência para onde que eu vou agora, o que eu faço com isso. É É, muito. na magia, a gente diz que ela é a que te leva às bifurcações da vida. Tanto que nas oferendas a Hecate, na magia, se colocam apenas encruzilhadas em formato de Y. É preciso que sejam encruzilhadas em Complicado, Y, né? porque são as bifurcações. Então, quando você não sabe para onde vai, Hecate te ilumina, né? Então, Hecate, ela te mostra o caminho, né? Exatamente. Tem que ter consciência, né? Consciência para qual caminho seguir, certo? Exatamente, exatamente. Fácil, né? Nunca é fácil. Exatamente. Nunca é fácil. A Hecate vem Não, falar assim, nem pouco. tem que olhar para dentro, que caminho seguir, né? Assumir sua sombra, olhar para os seus pontos, né? E muitas vezes aquele caminho que você quer seguir não dá para você, Não é o seu caminho, né? não é o seu. E a gente muitas vezes fica batendo a cabeça, né? Tentando entrar num caminho que não é nosso, que não nos cabe. E aí não dá certo, e a gente vai culpar todos os deuses, deusas, universo e todo mundo, porque a gente está batendo numa tecla e num caminho que não nos pertence. Por isso que eu falo, é importante, antes de pedir qualquer coisa a Hecate, olhar para dentro de si primeiro. O que eu realmente busco, o que eu realmente quero. E se isto me serve, né? Porque se você não souber, a Hecate vai te mostrar. E nem sempre de uma forma muito tranquila. Não, tem o chicote, lembra disso. Se você tiver no caminho Exatamente. errado, tem o chicotinho ali Ela é para. a mãe amorosa, mas ela também é a mãe que corrige. Ela é mãe que corrige. Então, ela é a mãe do chicote também. Lembrando que mãe também não é só bondade, né, gente? Vamos falar aqui dos aspectos maternos, né? Mãe também Exatamente. tem que às vezes dar um chicotinho, né? Para botar no caminho. Olha só, Precisa. né? Muitas vezes a gente sente culpa, né? É muito comum as mães modernas sentirem culpa. Olha só, eu tô fazendo Exatamente. errado, eu não tô agindo certo, eu vou deixar traumas. Calma, né? Essa culpa de. Não, você às vezes está colocando o filho no seu caminho. Não dá para ser toda hora assim. Exatamente. Com bondade. Né? É isso Alguém mesmo. que que quer. É isso mesmo. Reconhecer o caminho que busca e que quer. Se encontrar, né? É se encontrar dentro de si, né? Exatamente, né? Porque no escuro, quem é você? Quando ninguém está vendo. Você não está no mundo. Você está lá quietinho com você. O que vem na sua cabeça? Quais são, Exatamente. quais são as dores? Né? Exatamente. Exatamente. É isso, pessoal. Estão muito pouquinhos. Gostaríamos de ouvir. Então, Sentiram? Querem perguntar algo? Quem são vocês? Vamos lá, vamos perguntar para eles. Quem são vocês quando estão quietinhos? tá todo mundo caladinho. Acho que a Eka te deixou eles caladinhos, Alice. Te assusta um pouquinho mesmo. Mas Hecate também é compreensão, amor, iluminação, né? Eu queria deixar para o pessoal, separei um ritualzinho bem fácil, bem simplesinho, mas para quem quiser fazer, pedir para abrir caminho. É o que eu quero deixar claro. Eu vou pedir um emprego para Hecate? Pode. Mas ela vai te abrir um caminho para o emprego, ela vai te conduzir por um caminho que vai te levar a um trabalho, né? Então, entender que Hecate ela te traz talvez a consciência de qual é o seu caminho. E você mesmo vai seguir.
ela te ilumina, né? Ilumina o seu consciente, né? Exatamente. Então tá, tá aí o caminho, mas você tem que segui-lo, né? Você tem que fazer. Exatamente. Ela não vai caminhar, ela não vai te dar de mão beijada. Ela não vai fazer do nada alguém te chamar, alguém te ligar e falar, olha, tem um emprego aqui. Não. Ela não é essa deusa que vai te promover isso. Mas ela vai iluminar e, tipo, de repente você vai ter uma intuição, uma clareza. Você está entregando o currículo, estou dando exemplo, ela vai te encaminhar ali no lugar certo, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa caminhar o caminho. Exatamente. É a mãe, né? Quanta gente às vezes dá de mão beijada, né? Exatamente. É de mão beijada, não é, pessoal? Quanta gente não quer as coisas de mão beijada. É mais fácil, né? É mais fácil. É mais fácil, né? Então, a gente acostumar que, assim, tem um caminho. Eu falei, por exemplo, da terapia, né? Não é miojo, gente. Não fica pronto em 3 minutos. É uma vida inteira. Ah, mas nunca tem alta, gente. Eu falo assim, pelo menos o trabalho com a psicoterapia junguiana, que é com o inconsciente, é para a vida. A gente nunca vai parar de aprender coisas sobre a gente. Exatamente. A hora que Exatamente. mais conflito, você pode morrer, porque essa é a essência. A gente está sempre iluminando, né, partes nossas, né, de nós mesmos. Não para. Né? Então, não é... Exatamente. É isso mesmo. Alta, né? Ter esse prazer, né, de buscar essa disciplina, de se conhecer, de se aprofundar, de iluminar, né? Aí você vai conhecer melhor os seus caminhos, né, Alice? Exatamente. Hecate também é força, né? É o autoconhecimento, é força, é poder. Por que poder? Porque quando você se conhece, quando você se encontra, você fica forte. Né? Então, quando a gente fala que Hecate traz poder, empoderamento, é nesse sentido, é do autoconhecimento. O que nos traz poder é conhecimento. Né? O conhecimento externo nos traz poder, mas o autoconhecimento nos deixa muito mais fortes. Exatamente. Né? E é isso, é essa iluminação que Hecate traz. Olha, aqui tem um comentário bem legal, muito legal, adorei, me simpatizo muito com a Hecate, da Sara. Gosto muito, acho ela uma deusa... Opa, sumiu aqui, gente. Peraí, uma deusa muito forte. Descobri o acaso estudando deusas do feminino e aí com esse Hecate me veio no pensamento, mas até hoje eu não sei como ela apareceu, fiz pesquisar sobre ela. Ok. Aqui, gostaria que vocês repetissem sobre as cabeças simbolizarem animais. Elas recebem nomes, né? Os nomes de animais, né? E são animais que são características dela. Então, o cão, que é muito ligado ao humano, muito próximo do humano, o cão, né? Melhor amigo do homem, de certa forma. Então, ele avisa dos perigos, ele é fiel, ele não te abandona, não é? Mas ele passou depois, né? A gente usa a palavra cão como uma representação negativa. Olha que interessante. Negativa. Não é? Exatamente. Essa distorção da Hecate. Aí a serpente, que também tem uma... A serpente causa medo, né? Porque ela tem o veneno, ela mata, né? Essa é uma força da natureza. Mas ela é transformação. Ela é transformação. E o leão, né? Que outra cabeça chama leão. Leão é a realeza, o poder, né? Coragem, força. A sombra dele é também a nossa raiva, né? E também o leão, ele tem uma característica muito interessante. Não é ele que caça, né? A leoa. Ele tem um pouquinho da preguicinha, deixa pra lá, deixa pra fazer depois. E olha só, a deusa que é a disciplina. A disciplinadora. Tem alguém perguntando aqui, casa 4, astrologia, céu, lindona.
Saber a fase de Hecate que estamos vivendo pode ajudar? Por exemplo, estou na fase mãe e tenho questões. Buscar os conhecimentos de Hecate pode ajudar? Sempre. Sim. Porque, como falamos aqui, ela vai iluminar a sua consciência para a fase que você está vivendo. Ela vai te trazer uma iluminação, um esclarecimento. Mas eu acho que o mais importante é que ela vai trazer o autoconhecimento. Hecate é autoconhecer-se em todas as fases dela, tanto na virgem, né, na menina, como nessa fase mãe, mulher, né, maravilhosa, e na fase anciã, né? É, a mãe, ela também é disciplinadora, ela também tem que Sim. colocar ordem, ela tem São os que dois tem lados. uma função de encaminhamento também, a mãe. É, assim como o cão tem o lado companheiro, amigo, mas também tem a conotação negativa do cão, a Uhum. mãe também tem essas duas conotações. Dois lados. Costuma se colocar a mãe como a perfeição, né? E não, a mãe também tem um lado A culpa, né, de que eu não sou perfeita, que mãe não não pode errar, que mãe não pode não, falhar, que mãe não pode cansar, que mãe não se não grita, magoa. Nossa, não a gente é a que cansa. mais canta, a que mais magoa, a que mais muitas vezes vamos despertar esse lado ruim da maternidade também. Que aparece em Hecate, né? Porque ela é aquela que também o nome dela é muito interessante, né? É aquela que fere a vontade. Exatamente. Então, lógico que assim, por exemplo, né, a gente vê na clínica que o materno também pode ferir e trazer traumas Sim, complexos que precisam ser trabalhados. Tem os dois lados, né? Porque o materno é exatamente. muito forte. Uma das É experiências muito. mais fortes e intensas, né? Que pode te ajudar, né, te trazer uma autoestima. O materno está ligado à questão de você com você mesmo, dos seus relacionamentos. Então, a relação com esse materno na infância pode prejudicar ou não, né? Então, Exatamente. né, para a pergunta assim, eu acho que seria legal, Cel, você trazer a pergunta no sentido, como que esse materno está reagindo dentro de mim, É. né? Ele me deu Eu força, acho que sustentação, todas nós, né, que vivemos essa fase mãe, né, Hecate, temos essas questões, né, essas dúvidas. Temos nossos medos, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou errada? Estou falhando, né? Estou deixando de fazer aqui, estou deixando de fazer ali, porque a gente se cobra, a mãe, ela se cobra muito. sim. Ó, deixa eu ver, tem outro comentário aqui. Conheci Hecate quando minha gatinha, por fatalidade, fugiu. Era criada em Dora. Sem aceitar direito essa perda, caiu a carta de Hecate, saiu a carta de Hecate e fui buscar saber mais sobre. Me deu forças para lidar. Muito E você legal. achou a gatinha ou perdeu a gatinha? Por favor, nos conte se a gatinha voltou. É, porque Hecate ilumina os caminhos. E ela tá ligada aos animais, né? Isso, assim, é olhar a luz e a sombra, exato. Aceitar os caminhos, desapegar quando necessário. Isso, perfeito. Isso mesmo. Desapegar quando necessário. O Isso mesmo. que mais, gente? É, mas respondendo sim. Sobre a carta cair com a gatinha. Hecate é sinais, são sinais, né, de iluminação de caminho. Talvez para você se olhar naquele momento. Hã? Ela Eu quero não, saber se o gato apareceu. lá, ela não voltou, acho que seguiu o seu caminho. Bom, que tenha seguido o caminho Seguiu. correto Então, dela. talvez esse sinal de Hecate era para você se olhar e entender que aquele era o momento, né? As coisas têm começo, meio e fim, né? Elas, três cabeças, começo, meio e fim, né? Exatamente. Pessoal, quem mais quer comentar, perguntar? A gente tem ainda um tempinho, né? Vamos ver quanto tempo a gente tem de live. Aproveitem aí que a Alice está aqui. 10 minutos. Tem 10 10 minutos. minutos, 10 minutos para a Alice estar aqui sobre, né, esse ritualzinho que ela passou. Eu vou passar um ritualzinho bem simples. Eu separei alguma coisa bem fácil,
Faça aí pra gente, Alice. Olha, gente, é bem simplesinho. Olha, um copo com água e um copo com vinho. Aqueles que não quiserem pôr água, não coloquem. Uma vela preta, vermelha ou verde escura. Uma chave, tá? A chave também simboliza Hecate, né? Aquela que abre as portas, né? Que abre os caminhos. Pega um papelzinho, escreve o que você quer, qual o seu desejo, no que você quer ser iluminado, no que você quer ser direcionado, né? Ter a bênção do direcionamento de Hecate. Enrola esse papelzinho na chave, acende as velas. Esse papelzinho vai ficar lá por 3 dias. No terceiro dia, você acende mais 3 velas da mesma cor. São Queima sempre o três papel. velas, Sempre. Alice. Tá. Isso. É branca, verde e preta. Se não quiser acender a preta, tem gente que tem problema com a preta, pode substituir pela vermelha, tá? No terceiro dia, vai queimar o papelzinho com os desejos e aguardar que a iluminação de Hecate vem. Os caminhos vão se abrir. Vou mostrar, pelo menos, ela vai abrir, mostrar o caminho, né? Mostrar qual é o caminho a seguir, te trazer uma intuição, te trazer um sonho, mas de alguma forma ela vai se comunicar com você. Muito legal, muito bacana. É uma forma da gente se conectar, né? Nós sempre fazemos rituais, o tempo todo a gente está fazendo ritual. Por mais que a gente ache que não. Mas O tempo todo. Né? Simples parar, respirar, tomar um copo d'água. É muito interessante. É um ritual. Você tem seus rituais diários. Perceba quais são os rituais diários. Né? Sim. O que você faz como um ritual, né? E o que você atrai com isso? Perceba, o que chama esse ritual para você? Bom, queridas, eu faço uma releitura. Rogel, tudo bem? Eu faço uma releitura de Hecate no hoje. Vejo como uma guardiã no umbral vibracionalmente próxima a nós. A atitude certa ou errada que ela possa tomar depende de quem pede ou o que pede. Alice, muito bom isso, né? Sim, sim. Depende do que pede quem pede. Hecate também está ligada às zonas umbralinas, sim. Também como uma guardiã, né? Guardiã dos mortos. Alice. Hã? Porque umbral, além de encaminhamento, é de disciplina, né? De trazer Exatamente. O umbral é estágio de disciplina. Então, assim, Hecate também está ligada, sim, a isso, né? Como guardiã dos portões, né? De onde os mortos repousam, né? Como a deusa que guia os mortos, né? A história diz que ela levava eles até a lua, né? E depois de lá eles eram encaminhados para os lugares que eles deveriam ir. Então, eu concordo que, nesse sentido, como uma das faces de Hecate, ela está mais próxima da nossa condição humana. Concordo plenamente. Até porque, né, o cão é muito próximo, o cachorro próximo da gente. E é muito legal esse comentário, porque assim, depende de quem pede. Eu falo sempre assim, cuidado com o que você pede, porque você pode ter. Eu falo isso sempre. Cuidado com o que você pede ao universo, porque você vai ter. Se pergunte se isso é para você de fato. Se pergunte antes de mais nada, porque assim, o universo pode entender e te dar, mas você não estava pronto e não era para você. O universo vai dar, para que você aprenda também. Então, se pergunte, eu realmente quero isso? Eu realmente dou conta disso? Isso Exatamente. Realmente é um desejo de fato? Exatamente. Exatamente. Vai ter. Ele vai te dar. Eu sempre falo, as minhas clientes sabem, que o universo sempre diz sim. A resposta do universo é sempre uma: sim. Então, o que eu estou pedindo para o universo? Né? Se eu estiver reclamando, blasfemando, falando que eu não consigo, que não vai dar, o universo está lá falando, ó, é isso aí, você não consegue. Né? Então, depende de quem pede e de como pede o que eu quero. Como eu vou pedir? Como eu vou levar meu pedido? Né? Até Hecate, isso serve para qualquer outra deusa ou deus. Saber pedir é importante.
Olha, igual pedir paciência, amor, pede paciência, eu tenho pedido, vamos ver se vem. Eu Exatamente. acho que a gente tem que pedir, vamos pedir todo mundo consciência, né? Consciente. Mas eu acho que esse é o ponto. Hecate é isso. É a iluminação. Se você pedir algo que estiver muito fora da sua realidade, muito fora daquilo que realmente é para você, ela vai te iluminar a consciência. Te trazer um pensamento de será que isso é realmente para mim? Então, assim, É pedir iluminação. muito interessante esse comentário, né? Igual pedir paciência. A gente pede paciência, mas acho que vai vir a paciência. Você vai se tornar um ser iluminado. É o Não, oposto. não eu vi testes para você ter paciência, gente. É assim, tome consciência de que você precisa ter paciência. Quais são os Se pontos você você... pedir paciência, você vai ter, o que você vai ganhar são situações onde você precisa exercitar a paciência. Ou É tanto seja, que, situações que vão te tirar a paciência. tanto que o Felipe colocou aqui, é perigoso pedir para o universo nos dar paciência. Fato, fato. Exatamente. É isso mesmo, olha, pede paciência e vem situações para fazer a gente se tornar paciente. Exato. Pacientes, exatamente. O que precisa vir à consciência de todos nós é exatamente isso. Que nada vai vir pronto com um lacinho de presente. Toma, tá aqui. Tudo é uma troca e tudo tem que ter um aprendizado, uma consciência. Senão não vem, senão não dá certo. Isso aí, gente. É isso mesmo. Cuidado ao pedir as coisas, elas vêm, tá? Disso eu entendo. Paciência. É um desafio mesmo, gente, ter paciência. E a gente É, tem um imediatista, não é verdade? sim. Olha, A gente você quer tem um tudo para modelo, ontem. gente, vocês têm um modelo de celular, na outra semana tem outro modelo mais atual, né? É tudo assim muito rápido. E a gente acaba, eu não quero mais isso, jogo fora, porque o outro está mais atualizado. Então, olha só como é Exato. difícil para a gente. O mundo é impaciente, né? Nada tá, tudo está em movimento, em movimento, em movimento. E isso traz pra gente essa questão da impaciência, de eu também quero, eu quero agora, eu quero hoje, mas nem tudo tá. Eu costumo brincar e falar para algumas clientes que assim, imagina que tem um bolo assando. Se você tirar esse bolo do forno antes da hora, por mais que você tenha feito a receita certinha do bolo, você pôs todos os ingredientes e o bolo é delicioso. Mas se eu tirar o bolo do forno antes da hora, ele não vai ser legal. Não vai ser bom. Ele vai estar cru, ele vai Colado. murchar, ele não vai estar gostoso. Isso é para vida. Alguns bolos estão no forno. Espera assar, espera ficar pronto. É. Uma hora ele fica. Só não espera muito, senão ele queima. Tipo, também não fica só Exato. entrega no A paciência também aí é demais. A Sara, vamos, acho que aqui já está dando o nosso horário. A Sara comentou e achei muito legal o que ela comentou aqui. Se tiver disciplina, a paciência vem, gente. A disciplina, de fato, sem dúvida. Creio que atualmente a paciência é uma virtude. E concordo plenamente. É uma virtude, sim, a gente ter paciência, porque justamente o que eu falei, por exemplo, do processo de terapia, gente, né? Tem que ter paciência. Às vezes as coisas não vêm na hora que a gente quer, as respostas. Eu quero a resposta agora. Não vem, né? E não adianta ter impaciência, porque aí piora a situação, né? Piora, aí demora mais, tá? Sim, com certeza. Pessoal, só tem um minuto, então eu vou agradecer vocês, né? Quem não me conhece, podem seguir minha página, que é a Ellen Reis Mourão. Quem não conhece a Alice, a página dela é Café com Jung. Eu agradeço vocês pela paciência de nos ouvir. E a Alice por trazer. A minha não é café com Jung, não. A minha é café com magia. Já eu errei aqui, ó. Ó, se tudo viesse, meu Deus, de forma mágica e fácil, não precisaríamos tomar consciência. Crescemos e nos transformamos. Isso aí. Da Café com Magia. Gratidão, Alice. Obrigada. Amor, e um beijo, um prazer estar com você sempre. Um beijo a todos que estiveram aqui, que participaram. Muita luz para vocês, muita iluminação no caminho de vocês e gratidão. Gratidão a todos, gente. Um beijo, bom descanso e boa noite. Beijo. Tchau.